Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre os níveis estratégicos que as empresas se encontram utilizando a ferramenta do Canvas. Como eu deixei já um vídeo aí no canal para vocês explicando conceitualmente o que é a ferramenta do Canvas, hoje eu queria falar rapidamente para vocês quais são os níveis que as empresas se encontram de planejamento estratégico utilizando aquela ferramenta. Então assim, falando de níveis estratégicos, a gente tem basicamente, são 4 níveis, ok? Do nível 0 ao nível 3. Então, esse conceito é da própria ferramenta do Canvas, essa nivelação é feita pelo próprio Canvas. As empresas elas se encontram basicamente nesses 4 níveis, ou seja, nível 0. O que é o nível 0? São as empresas que não têm planejamento estratégico nenhum. Ela tem um produto ou um serviço no mercado, está no mercado oferecendo esse produto ou serviço, mas ela não tem nenhum tipo de planejamento estratégico. Ela não pensa de forma estratégica como é que ela interage com a empresa e com os mercados. Então a gente chama essas empresas de desatentas, ou seja, são os desatentos, ou seja, ele não tem atenção nenhuma, atenção zero ao planejamento estratégico. Então ele está no nível 0. Ele faz um produto ou serviço e entrega para o mercado sem pensar de forma estratégica. Quando você sai do nível 0 e começa a pensar de forma estratégica, você pula para o nível 1. Usando a ferramenta do Canvas, o nível 1 ela funciona basicamente como se fosse um checklist, ou seja, eu uso a ferramenta do Canvas para fazer um checklist de todos os meus quadrantes, ok? Então eu vou lá e vou começar a pensar de forma estratégica quais são os meus parceiros, qual é a minha proposta de valor, como é que eu vou pensar estrategicamente minhas receitas, minhas despesas, meus canais de distribuição, enfim, todos aqueles quadrantes que a gente tem lá conceitualmente dentro da ferramenta. Então eu passo do nível de desatento para o nível de iniciante, ou seja, eu estou no nível 1, eu comecei a pensar de forma mais estratégica o meu negócio e vou começar a fazer uma lista, um checklist de tudo que eu preciso olhar dentro desses quadrantes, o que é importante estrategicamente, eu começar a pensar dentro do meu negócio. Quando eu saio do nível 1 e vou para o nível 2, é o momento em que eu uso a ferramenta para reforçar a história da própria empresa, ou seja, eu uso e penso estrategicamente cada quadrante que eu tenho para reforçar o outro. Então, assim, eu penso num parceiro estratégico para reforçar mais ainda, de repente, o canal de distribuição. Eu penso de forma mais estratégica a minha proposta de valor para melhorar a forma de relacionamento com o cliente. E assim por diante. Então, nesse nível, a gente chama as empresas de masters. Elas já estão no nível master de planejamento estratégico. E aí ela usa a ferramenta como eu disse aqui, para reforçar a própria história, ou seja, é como se fosse um storyboard da própria empresa, reforçando o seu planejamento estratégico a cada ano que passa. Ela vai melhorando e reforçando. Dentro dessas empresas masters, a gente tem 2 exemplos interessantes no mercado que já usaram a ferramenta do Canvas. Um é a Dell, a empresa Dell de computadores, e a outra é a Nespresso, que vende café. Então, elas já estão no nível master, onde elas reforçam a própria história. E depois a gente vai para o nível máximo, que é o nível 3, que aí a gente chama essas empresas de empresas invencíveis, né? Essa conceituação aqui é da própria ferramenta do Canvas, então eles intitulam que quem está no nível 3 de utilização da ferramenta, as empresas são empresas invencíveis. E aí a gente tem 2 exemplos de mercado também bem conhecidos, que é a Apple e a Amazon. E por que elas são chamadas de invencíveis? Porque elas usam o modelo do Canvas para destruir o próprio negócio que elas construíram, ou seja, qual que é parece loucura, né? Mas qual que é o conceito disso? É de você pegar um produto e muitas vezes, ou baixar, tem várias estratégias para se fazer isso, mas a Apple, por exemplo, ela faz isso, ela baixa de repente o preço de um produto para que ele seja destruído da própria empresa, para que ele lance um novo produto e a concorrência nunca consegue alcançá-los. Então, elas são chamadas de invencíveis porque elas usam a ferramenta do Canvas para destruir o próprio modelo de negócio. Ela cria um modelo novo, cria uma forma nova de atuar no mercado para destruir o modelo anterior que ela estava utilizando. Quando o concorrente for copiar, aquilo já não funcione mais, e ela já criou um modelo novo de negócio que já está na vanguarda do mercado. Então, essas empresas, elas são chamadas de invencíveis, né? Porque elas estão sempre um passo à frente, elas estão sempre pensando estrategicamente para desfazer o próprio modelo de negócio e construir um modelo mais moderno, mais eficiente e mais avançado.
então elas são chamadas de invencíveis. Uma referência aqui que a própria ferramenta faz, ela diz o seguinte: as empresas que estão aqui, elas são comparadas a uma moto de velocidade, né? Ou seja, uma Ducati, uma moto de velocidade. E as empresas que estão aqui estão andando de patinete com rodinhas ainda, ou seja, estão desatentos, não estão pensando de forma estratégica, o que é preocupante, né? Porque hoje o mundo está muito rápido, então você precisa pensar de forma estratégica seu negócio. Então, do desatento, você vai subindo até chegar nos invencíveis, onde você tem aqui uma moto de alta velocidade, você vai estar sempre à frente, tanto da concorrência como do mercado. Um mercado muito disruptivo que a gente vê no mundo inteiro hoje. Então, é muito importante que você... Eu venho insistindo muito nessa questão de planejamento, eu venho fazendo vários vídeos sobre planejamento, porque é a forma como você para rever o teu negócio, é a forma como você para pensar o teu negócio. E essa ferramenta é interessante porque ela dá aderência a qualquer tipo de negócio e ela faz com que você engaje a tua equipe a pensar todas as áreas, como que elas se interagem, como que elas funcionariam melhor. Então, aqui são os níveis estratégicos para você entender, para você classificar a tua empresa, ou seja, se você está desatento, começa a ficar mais atento, começa a pensar em planejamento estratégico. Se você está iniciante, está na hora de passar para a próxima fase e assim por diante, né? O ideal é que todo mundo consiga chegar aqui. É muito difícil, obviamente, não é um desafio fácil, mas se você estiver entre iniciante e master, você já está bem à frente da grande maioria das empresas. Então, aqui fica aqui mais uma dica para vocês entenderem mapeamento estratégico, quais os níveis de mapeamento estratégico que existem dentro da ferramenta do Canvas. E se você se interessar em utilizar o Canvas, tem um vídeo nosso aí explicando conceitualmente. Já deixei vídeo também explicando proposta de valor, como estruturar uma proposta de valor, como entender necessidades de clientes, está aí no nosso canal. Então fica à tua disposição. Qualquer dúvida, mais uma vez, manda pra gente e fico torcendo para que você consiga implantar planejamento estratégico e que você seja muito bem sucedido. Forte abraço!